Nessa aula de hoje eu vou falar sobre função de primeiro grau. Eu vou ensinar quais são as características de uma função de primeiro grau, como trabalhar com uma função de primeiro grau. Vou falar também sobre os gráficos, as características do gráfico de uma função de primeiro grau. E essa é a primeira aula de uma playlist em que nós vamos tratar esse assunto de função do primeiro grau. Eu vou deixar o link aí da playlist na descrição do vídeo. É importante que vocês vejam todos os vídeos. Todas as aulas da playlist são aulas que foram elaboradas para serem práticas e para vocês entenderem a matéria rápido, sem perder o tempo de vocês. Então vamos embora lá para a explicação. A função de primeiro grau também pode ser chamada de função afim. Então essas duas nomenclaturas estão certas. Função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau ou função afim. Todas essas formas de falar estão corretas. Para que uma função seja considerada uma função de primeiro grau, ela tem que estar nessa forma aqui. Ela tem um A e um B, o A colado no X, e obrigatoriamente esse A ele deve ser diferente de zero. Se o A for igual a zero, não é uma função de primeiro grau, não caracteriza uma função de primeiro grau. O B pode ser zero, não tem problema nenhum. Esse A e esse B são números que vão entrar aqui. Aqui poderia ser um 2, aqui poderia ser um 4, um meio, um 5 e assim por diante. O A e o B são números. O A ele é chamado de coeficiente de x ou coeficiente angular. E o B ele é chamado de termo independente ou coeficiente linear. Mais à frente, você vai entender por que o A recebe esse nome de coeficiente angular. Isso é muito importante. Então vamos aqui para alguns exemplos para a gente entender melhor. Essa função de primeiro grau aqui, f de x é igual a 2x mais 1. Quem é o A e quem é o B? O A é o que está colado aqui no x. Ó. O A é o 2. E o B está aqui, é o termo independente. Nessa aqui de baixo, y é igual a menos 2x mais 3. Aqui nessa letra B, quem é o A? A é igual a menos 2. Repara que tem menos aqui na frente. Ó. Menos 2. Quem é o B? B é igual a 3. Nessa daqui, aqui já começou a complicar um pouco. Vamos prestar atenção para a gente não cair nas pegadinhas. Quem é o A nessa função aqui? Y é igual a menos 4x sobre 5. O A, nesse caso aqui, vai ser o menos 4 sobre 5. O que está colado aqui no x? É o menos 4 sobre 5. Menos 4 sobre 5 vezes x dá menos 4x sobre 5. Então... E o B, quem é? Aparentemente não tem B, mas não quer dizer que o B não exista. Ele está aqui, só que ele é igual a zero. No caso, ele está assim, ó. B é zero. Só que somar um zero não acontece nada, então a gente pode omitir essa parte aqui da função. Não é necessário colocar. Qualquer número mais zero é igual ao próprio número. Então essa parte aqui não é necessário colocar, mas o B existe e é igual a zero. E essa aqui de baixo, cuidado para não cair na pegadinha. Ela inverteu a ordem. Não tem problema a gente inverter a ordem. AX mais B poderia ser B mais AX também. Isso não muda o resultado da função, não muda o resultado de uma equação, de uma conta. Então, como que a gente poderia escrever isso daqui? A gente poderia escrever dessa forma também. Ó. Poderíamos escrever dessa forma aqui também. Ó. Menos x sobre 6 mais 2. Vai dar na mesma, é a mesma função. Quem é o A aqui no caso? Aqui, o x puro, colado no x, a gente tem o 1. Na verdade, é 1x, só que a gente não precisa colocar. O A vai ser o menos 1/6. E o B é 2. Voltando aqui, uma outra coisa importante. Para a função ser considerada função de primeiro grau, esse x aqui, ele não pode ter nada aqui em cima. Ele não tendo nada é equivalente a ele elevado a 1. Então, esse x elevado a 1, isso indica que, por ser elevado a 1, é uma função de primeiro grau. Se aqui fosse um x elevado a 2, ou tivesse na função algum x elevado a 2, a 3, ou algum outro expoente que não seja 1, aí já se descaracteriza, já não é mais uma função de primeiro grau. Aqui nesse caso aqui, isso seria uma função de segundo grau. Se tivesse um x elevado a 3, uma função de terceiro grau, assim por diante. Agora eu vou falar para vocês sobre o gráfico de uma função de primeiro grau.
O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta oblíqua. O que é isso, uma reta oblíqua? É uma reta inclinada. Ela pode ser inclinada assim para cima ou pode ser inclinada assim para baixo, como se estivesse descendo uma ladeira. No próximo quadro, nós vamos ver essa característica, quando ela é inclinada para cima, quando ela é inclinada para baixo. Nessa parte aqui, eu vou ensinar vocês a traçar aí o gráfico de uma função de primeiro grau de uma forma mais numérica. A gente vai substituir os valores de x, a gente vai encontrar os pontos aqui e traçar a reta a partir dos pontos. E no próximo quadro, eu vou ensinar vocês de uma maneira mais analítica, só de olhar para a função, pescar ali, observar alguns elementos da função e a partir do conhecimento desses elementos, vocês serem capazes de traçar o gráfico de uma função de primeiro grau. As duas formas são importantes de vocês conhecerem. Primeiro ponto sobre o gráfico de uma função de primeiro grau. Vamos falar sobre a reta. Eu posso traçar uma reta a partir de dois pontos. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui e um outro ponto aqui. A partir desses dois pontos, se eu juntar esses dois pontos, a partir daqui eu traço uma reta. Poderia ter mais pontos? Poderia ter um terceiro ponto aqui? Poderia. Mas aí vai ficar um excesso, não tem necessidade. Eu vou ter só trabalho a mais se eu quiser fazer 3 pontos para traçar a reta. Se fosse um ponto só, não tem como, porque por um ponto só eu posso ter várias retas passando nele. Então o ideal é a gente fazer com 2 pontos. Então como que a gente vai fazer? A partir da função, nós vamos encontrar 2 pontos que pertencem a essa função, ao gráfico dessa função. Tendo esses 2 pontos, nós somos capazes de traçar a reta do gráfico da função. Como que funciona uma função? Para cada ponto que eu tenho aqui, para cada valor que eu tenho no eixo x, eu tenho um valor correspondente no y. Por exemplo, se eu acho esse valor aqui no x, dependendo da função, ele vai me dar um valor no y. Sabendo o valor do x e do y, eu tenho um ponto, uma coordenada. Posso pegar esse outro valor aqui no x e descobrir quem é o y dele. Tendo feito isso, eu tenho os 2 pontos. Aí eu sou capaz já de traçar o gráfico. E como que eu encontro esses 2 pontos? De acordo com a função que a gente estiver analisando. Nesse caso aqui, a função é essa. Então eu vou dar um valor para x e vou descobrir quem é o y desse x. Então eu tenho que descobrir 2 pontos. Então eu vou atribuir 2 valores para x. Posso atribuir o valor que eu quiser. Aqui no caso de exemplo, eu vou atribuir para x. Eu vou fazer x igual a 1 e vou fazer também x igual a 2. Pronto, tendo x igual a 1, tendo x igual a 2, basta eu descobrir quem é o y desses x aqui. Quem é o y de x igual a 1? É só substituir esse x aqui por 1. Como é que vai ficar? Y é igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então eu sei que para x igual a 1, y é igual a 4. E aqui para x igual a 2, vou substituir esse x por 2, então y é igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então eu tenho aqui x igual a 1, x igual a 2. Vamos ver aqui na reta y. Para x igual a 1, eu tenho y igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4 aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui. No caso, esse ponto aqui é o ponto 1 e 4. A gente representa dessa forma aqui. Primeiro é o x, depois é o y do ponto. E aqui, para x igual a 2, y igual a 7. 7 está aqui, ó. Então, agora, ligando esses 2 pontos, eu traço o gráfico dessa função. Essa é a forma da gente encontrar o gráfico da função substituindo valores no x para encontrar o respectivo valor dele dessa função no y. Vamos ver agora a forma mais analítica, a forma da gente encontrar o gráfico da função analisando a função. Bom, agora nós vamos fazer uma análise mais profunda da função do primeiro grau, a relação da função com o gráfico. Primeiro ponto que a gente tem que ver aqui. Se o a for maior do que zero, a função é crescente. O que é uma função crescente? A função crescente é a função que o gráfico dela é uma reta subindo, da esquerda para a direita, a reta como se estivesse subindo uma rampa. Isso é uma função crescente.
Caso contrário, caso A seja menor do que zero, a função é decrescente. Então, a inclinação da reta, a gente vai traçar uma reta assim, ó, descendo. Então, só da gente ver o A da função, a gente já consegue estabelecer se a função ela é crescente ou decrescente. Isso é a primeira característica do gráfico que a gente consegue saber logo de cara, só de olhar para a função. Segunda parte desse estudo aqui do gráfico, a gente vai ver a interseção do gráfico com os eixos. Aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Se eu achar qual é o ponto em que o gráfico cruza o eixo x e qual é o ponto que o gráfico cruza o eixo y, eu já vou ter dois pontos, posso traçar a reta, como a gente viu na última aula. Só que encontrar o ponto em que o gráfico cruza o eixo x e o eixo y é bem mais fácil do que ficar atribuindo valores, igual o jeito que a gente fez aqui no quadro anterior. Então eu vou explicar para vocês aqui a interseção do gráfico com o eixo y, que é o mais simples. O gráfico ele cruza o eixo y no valor de b. Se b for igual a 5, então o gráfico vai passar pelo eixo y no ponto 5, 0, 5. No caso, x, 0. Qualquer ponto no eixo y, x é 0. Então, o ponto 0, 5. Se o b for menos 1, então o gráfico vai passar no eixo y no menos 1. Então, só da gente olhar a função, a gente já sabe a inclinação e a gente já sabe aonde o gráfico cruza o eixo y. Agora, onde que o gráfico cruza o eixo x? O gráfico ele cruza o eixo x na raiz da função. Isso não só na função de primeiro grau, em qualquer função. Os pontos em que o gráfico cruza o eixo x, eles são chamados de raízes da função. No caso de uma função de primeiro grau, assim. Mas poderia ser uma outra função. Uma função ela pode ter mais de uma raiz. No caso da função de primeiro grau, ela tem uma raiz só. Como que a gente acha a raiz de uma função? A raiz de uma função são os pontos da função em que y é igual a zero. Então, no caso dessa função aqui, f de x igual a x mais b, função do primeiro grau, basta eu substituir esse f de x aqui, ou no caso y, dependendo de como estiver escrito, por zero e resolver a função. Fazendo isso, a gente chega nessa formulazinha aqui. Mas não precisa decorar a fórmula. Que fórmula é essa? Nada mais é do que o seguinte, ó. Y é igual a ax mais b. Se eu substituir y por zero, eu vou ter que ax mais b é igual a zero. Então, o b passa para cá subtraindo, então eu vou ter ax é igual a menos b, e o a passa para cá dividindo, menos b sobre a. Não precisa decorar isso aqui não, basta você saber que você vai pegar a função e igualar a zero. Vai fazer que o y dela é igual a zero e você acha o valor de x. Achando o valor de x, você sabe qual é a raiz da função, aonde que a função cruza o eixo x. Então vamos resolver esses exemplos para a gente ver na prática como é que faz. Logo de cara aqui, ó, aonde que a função cruza o eixo y? No ponto B. O B aqui, no caso, é o menos 2. Vamos dizer que aqui é o menos 1, menos 2. Então aqui, nesse ponto aqui, eu tenho o ponto onde a função cruza o eixo y. E aonde a função cruza o eixo x? É só fazer. Ó. X menos 2 é igual a zero. Estou substituindo f de x por zero. 2 passa para lá trocando o sinal, vai ter x igual a 2. Então, no eixo x, essa função, ela cruza o gráfico aqui, ó, 1, 2, no ponto 2. Ó. Traçar o gráfico, só ligar os dois pontos agora. Uma reta. Repara uma coisa, a reta ela está subindo, da esquerda para a direita, como se você estivesse subindo uma rampa. O A aqui no caso é 1. 1 é um número positivo. O que a gente viu aqui? Que para valores de A maiores do que zero, a função é crescente, ou seja, a reta é nesse sentido aí. A gente viu aqui A menor que zero. Agora eu pergunto para vocês, mas e se A for igual a zero? Não vai cair na pegadinha não. Se A for igual a zero, então não é uma função de primeiro grau. O que a gente viu no começo da aula? A deve ser diferente de zero. Se A for igual a zero, não é uma função de primeiro grau. Vamos resolver esse exemplo aqui agora. Quem é o A? Quem é o B aqui? O A vai ser o menos 3, esse valor aqui, e o B o 6. Então, aonde que a função cruza o eixo y? A função cruza o eixo y no B. O B aqui no caso é 6, então ela vai cruzar o eixo y aqui. Ó. Nesse ponto aqui, ó, já tem um ponto. E aonde que a função cruza o eixo x? Aqui ela cruza o eixo y, onde ela cruza o eixo x? Só igualar isso aqui a zero.
6 passa para lá, trocando sinal. Fazendo essa conta aqui, o 3 passa para cá dividindo, eu vou ter x igual a menos 6 sobre menos 3, x igual a 2. Então o gráfico vai cruzar o eixo x aqui no 2, ó, que é a raiz da função, onde y é 0, x é 2. Agora é só ligar os dois pontinhos. Fazendo aquela análise, o a é positivo ou negativo? O a é menos 3. Menos 3, a reta é inclinada para baixo, descendo. Bom, essa foi a primeira aula da playlist de função de primeiro grau. Espero que vocês tenham entendido tudo. Não deixe de assistir as outras aulas da playlist. O link da playlist está aí na descrição. Nessas aulas dessa playlist aqui do canal, vocês não precisam ficar copiando o quadro todo. Eu vou disponibilizar um arquivo em PDF bonitinho, como se fosse um caderno, com todas as fotos do quadro, do jeito que o quadro está escrito, com a foto direitinho, pronto para imprimir se você quiser, ou ler no computador se você quiser. E é isso aí, o link do PDF está aí na descrição também.